Momento Saúde e Nutrição. Nos estúdios da Liberdade FM e também através do Instagram Nutrivida Espaço Saudável SH, recebemos a nossa amiga Carla Metzner, representando toda a equipe, amigos e clientes da Nutrivida. Bom dia, Carla. Bom dia, Dani. Tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a quem está nos acompanhando sempre. Carla, qual que é a música aí que te faz lembrar o carnaval? Eu tava torcendo pra você não me perguntar. Eu vi na sua face que você falou assim, eu sei lá, Dani. Por favor, eu sei ruim. lá. Então eu vou pular. Então eu vou pular essa pergunta e mas vou tem direto. Umas marchinhas, umas coisinhas assim, mas eu não sei nome, Dani. Marchinha então, né? Tem umas que é legal, assim, naquela época a gente fazia assim, né? Pulava assim, mas não sei nome não. Então eu vou tocar uma marchinha amanhã pra você, pra galera da Nutrivida, combinado? Tá bom. Então tá bom. Hoje a gente vai falar a cabeleira do Zezé aqui. Essa é famosa, olha aí, verdade. ó, né? Cabeleira do Zezé. Carla, esse assunto de hoje é por conta do aniversário aí, da data que se reflete sobre esta doença, a diabetes. A diabetes é uma doença? É uma doença crônica, inclusive, né? Então, assim, dia 14 de novembro foi lembrado, né? O Dia Mundial do Diabetes. É lembrado mesmo para que as pessoas fiquem atentas, tenham essa prevenção, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe que é diabética, né? Então, se você tem, porque ela é uma doença silenciosa. Tem pessoas que está altíssima a glicose e nem sente nada, né? Já vou falar de alguns sintomas também. Mas, por exemplo, se você tem algum fator de risco para você ficar de olho, observar, né? Alguém na família que tem diabetes, pressão alta, obesidade, o que é legal? Fazer o exame para observar como que está. E qual que é o exame? Hoje tem o exame de glicose, geralmente tem aquele que faz com o dedo, que é capilar, que a gente chama, que ele é um exame que faz o diagnóstico daquela glicose que ela está, como que ela está agora. Okay. Né? E às vezes ela até reflete um pouquinho daquilo que você comeu ontem, por exemplo. O legal é fazer em jejum. Se ela der de 70 a 99 o resultado, tá tudo certo. Agora passou disso, né? Tá em tudo jejum errado. Já tem que ficar preocupado. Tá. Agora, se você comeu, por exemplo, e você fizer esse exame, o exame de laboratório, mas de laboratório sempre é em jejum, gente, né? Pode fazer o de sangue no laboratório. Mas esse capilar também é feito, às vezes, após o almoço. Então, às vezes, você pode estar 125, 130, ainda tá tudo certo, porque você comeu, né? Porém, hoje nós fizemos um exame chamado hemoglobina glicada, onde a gente vai fazer realmente o diagnóstico para saber se a pessoa é uma pré-diabética ou diabética, né? Porque ele é o açúcar que se liga às hemácias, né? Eles ficam circulantes ali na parte do sangue mesmo, e é uma média de 3 meses. É esse exame que praticamente define. Ele tem uma porcentagem no resultado. Ele deve dar até 5,7. Passou disso? Passou um pouquinho? Pode ser uma pré-diabética. Passou muito, né? Tem pessoas que quando vê tá em 10%. Aí ela já é diabética, né? Então, assim, são exames diferentes, né? Que o médico solicita, eu como nutricionista solicito para realmente a gente fazer essa avaliação. Então, um diz qual que é a glicose no momento e o outro faz uma média. Olha, 3 que legal, meses, isso deve ajudar muito, né? Isso, e é ali que a gente consegue. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu fiz e estava em 80, estava tudo certo. Daí quando você faz a glicada, ela tá em 120, a porcentagem tá em 5,9. Entendeu? Entendi. Então, assim, isso é uma avaliação que você precisa fazer com o nutricionista, com o médico, né? Então, às vezes, a pessoa vai no médico, faz o exame, deu 5,7, deu 5,9, o médico manda para nutricionista porque é uma pré-diabética. Então, não vai tomar medicação. Né? Então a gente vai usar solucionar isso, exatamente, com alimentação só, ou seja, né? Talvez seja a própria alimentação que tá, né, colocando a pessoa naquele risco. Explicar assim, Dani, quando às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu nem como doce, não como nada nesse sentido, e como que
tem o diabetes? Não é só o doce, né? Não é? Existem vários outros alimentos, depois eu vou falar. Mas eu quero falar assim, ó, por exemplo, a pessoa ficar atenta. Dani, tu consegue olhar lá se saiu fora aqui? Consigo. Ele travou. A gente tá falando do travou ali, no Instagram, né, no gente? Instagram. No Instagram do Nutrivida Espaço Saudável e Natural. É por isso que a Carla tá aqui. Tá aparecendo ali ou não? Não, não está aparecendo. Eu vou sair então e vou entrar de novo porque pra mim sumiu aqui. Tá bom. Então assim, E muita gente, eu quero saber quem tá aí ouvindo a programação que é diabético, né? E também me parece que tem 2 tipos de diabetes. Isso eu vou explicar também, né? Isso. Se alguém aí que estiver ouvindo a programação for diabético e quiser compartilhar com a gente, manda pra cá no 8814-0714, que daí a gente já aproveita para conversar com você também. Mas, infelizmente, é bastante comum, né, Carla? Então assim, o que eu quero que as pessoas observem? Sinais e sintomas. Às vezes a pessoa sente assim, um cansaço frequente, aumento do apetite ou até perca do apetite, vontade de urinar várias vezes, tá? Então assim, acordar durante a noite e fazer muitas vezes xixi não é normal. Tomar água, a pessoa sente muita sede, né? Então o diabetes, ele faz com que a pessoa sinta essa sede. Então, e principalmente à noite, né? Mais à noite? Mais à noite, exatamente. Então, assim, o emagrecimento, formigamento nas mãos e nos pés, tá? Vou mandar agora um abraço pro meu irmão Cláudio, olha aí, lá de Marechal, já entrou me ouvindo aí, ó. Oi, Cláudio! Um abraço! E, então, assim, formigamentos observar nas mãos, nos pés. Por quê? Por causa do açúcar ali na circulação, né? E pressão alterada, sobe, desce, não faz esse controle. Então isso acaba descompensando. Feridas que não cicatrizam. Então assim, sempre tem aquela ferida que não cicatriza. Já fez o exame de glicose para ver se essa sua glicose está normal ou não está normal? E a visão embaçada. Se você sente sua visão embaçada, sua visão não está boa, pode ser um sinal de diabetes. Mas é difícil, porque peraí, cara, você tá falando aí vários sintomas que normalmente as pessoas estão sentindo nesse calor, né? Cansaço. Visão turva, que já não enxerga mais nada, né? Essa sede. Formigamento, pode ser circulação. Pode ser circulação. Isso, por isso, Dani, que nós precisamos, eu avalio muito o exame de diabetes, hemoglobina glicada, vitamina D, um hemograma, são exames bem feitos e bem analisados. Né? Então, assim, você faz isso para que você saiba realmente o que está acontecendo com o seu corpo. E esse exame, ele é pedido normalmente? Sim, geralmente. E eu, como nutricionista, geralmente solicito, né? Pra gente saber. Porque, assim, o diabetes, a partir do momento que você desenvolve ele não tem cura. Porém, você consegue viver tranquilamente, tendo uma vida normal, né? Desde que você faça atividade física, faça uma alimentação saudável, né? Mas ele, claro, o organismo, por exemplo, o nosso pâncreas, ele vai cansando, ele não produz insulina o suficiente, que a insulina é um hormônio. Então, vai ocorrendo essa complicação. Porém, se você fizer um controle alimentar, depende do caso, que a Dani comentou, existe o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Eu sempre, que às vezes a pessoa tem diabetes, ela fala assim, mas o meu é tipo não sei o que, né? Tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1, ele é um diabetes que acontece geralmente na infância, né? Ou se a pessoa teve uma doença autoimune, geralmente quando é jovem. Tá? Então, assim, às vezes uma doença, uma gripe, alguma coisa assim, acaba atacando, por exemplo, o fígado, né? E aí... só um pouquinho, daí caiu. Carla hoje tá apanhando hoje do Instagram, ou o Instagram que tá batendo na gente, né? Pois é. Então, assim, o diabetes tipo 1, quando você... desenvolve ele, geralmente você
a insulina, porque o teu pâncreas já não produz mais insulina. Insulina, né? daí é aquelas injeções. Isso, exatamente, que vai aplica na barriga, na perna, no braço, depende muito de cada um. E ali tem crianças, né? Eu já atendi crianças desde 1 aninho que já usam, né? Que já vêm com esse diabetes. Então, assim, pode ter acontecido alguma coisa na gestação, pode ter acontecido, porque existe o diabetes gestacional também. Isso eu já vou falar também. Eu atendo muitas gestantes que estão com essa hemoglobina glicada um pouco alterada. O médico já encaminha para nutricionista para a gente fazer o controle, para não alterar e não nascer um bebê com diabetes, não nascer um bebê obeso, né? Mas é comum, né, a mãe passou a gestação, volta tudo ao normal. Daí, às vezes, ela nem se desenvolve diabética mais, tá? Tá. E aí, o tipo 2, que é o diabetes tipo 2, ele vai fazer o quê? Ele desenvolve geralmente na fase adulta, por erros alimentares. Às vezes, claro, pode ser genético, como eu falei, mas por erros alimentares. E aí, chega numa certa idade, os nossos órgãos, eles vão cansando. E às vezes eu falo assim pro meu paciente, claro, lá de 50 anos, ele tá achando que ele ainda tem 20, né? Aí você continua com a mesma alimentação que você tinha com 20 anos, você continua com ela nos 50. E aí, o que vai acontecer? O teu corpo, os teus órgãos, eles vão envelhecendo junto com você. Então, você precisa ir dando suporte a eles para eles suportar isso. Atividade física, uma alimentação saudável, né? Para aquilo continuar pulsando, para aquilo continuar funcionando, isso, exatamente. Então, o diabetes tipo 2, o pâncreas, ele reduz a produção de insulina. Então, às vezes, se é início, a gente controla com a alimentação. Tá. Muitas vezes, o médico a medicação para diabetes. Então toma só a medicação, faz alimentação legal e tá tudo certo, né? Porque envolve outros fatores junto, inclusive a pressão alta, colesterol, envolve também outros tipos de doenças relacionadas que faz com que o diabetes também seja desenvolvido. Então, no tipo 2 ali, geralmente o médico encaminha para nutricionista também, porque são erros alimentares. Porque a pessoa fala assim, mas eu não como doce. Eu não, nunca como doce. E a pessoa acha que é só o doce que é o problema. E não é? Né? E não é o problema só o doce. É? Aí envolve o quê? A pessoa precisa aderir ao tratamento, porque tem pessoas que acham assim que estão tomando a medicação, então eu não preciso cuidar da alimentação, né? Claro que o doce, Dani, é o principal. Então, assim, quem diabético não pode usar açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar demerara. Mas é saudável o açúcar mascavo, então eu posso usar. Só que não. Claro que não, ele tem um índice glicêmico altíssimo, isso que vai subir a glicose no nosso sangue. A glicose no nosso sangue, só para explicar, a insulina que o pâncreas produz, ele pega aquele açúcar que você consumiu e leva para dentro das tuas células para te dar energia. Tá. Porém, se você não tem o suficiente de insulina, ele fica circulante ali na circulação. Por isso que quando você faz o exame do dedo, o açúcar deu alto. Por quê? O açúcar está ali na circulação, ele não entrou nas tuas células. Nossa, eu não sabia. Por isso que eu estava explicando do cansaço. Tá? Então ele não dá energia, ele não dá energia. Circulando, mas... Ele fica ali. Por que demora para cicatrizar uma ferida? Uma ferida que tem açúcar não cicatriza, né? Entendi. Então, assim, é bem interessante isso, né, Dani? Pra gente explicar também, às vezes, pra pessoa entender isso. É difícil. É porque é uma questão microscópica, né? É verdade, que às vezes a gente olha assim, né? E não tem daí, noção assim, da complexidade. Eu venho aqui, falo da alimentação, tudo mais, mas às vezes a gente não explica isso. O que o açúcar faz? Esse açúcar que fica circulando ali, porque tem pessoas que chegam lá pra mim com a glicose em 200, em 300, né? E assim, quando ela está muito alta, tem pessoas que não sentem nada, mas pode vir a ter problemas de infarto. Isso que eu ia perguntar, né? essa diabetes alta, pode entrar em coma, tanto ela muito baixa de 70 é perigosa, e acima de 250, 300 também. Então, assim, é legal fazer esse controle. Quem tem diabetes hoje na rede pública, por exemplo, que é feito o diagnóstico e o acompanhamento,
A saúde, ela já fornece o aparelhinho para a pessoa, as fitas de glicemia, ela faz esse controle, principalmente para quem usa insulina, porque a insulina vem através da saúde pública também. Entendi. Né? Porque assim, ela é um faz produto o controle caro. E a aplicação. Isso, faz tudo, porque assim, tudo isso tem custo alto, né? Uhum. Então, assim, a saúde pública tem esse auxílio para que as pessoas possam fazer esse controle, né? No Brasil, né? Isso, exatamente. Então, assim, cuidados na alimentação. Quem é diabético, que nem eu falei, não consuma açúcar, doces, né, tudo mais. Hoje existe, assim, lá na Nutrivida nós temos uma variedade de alimentos que são diet, né, e light, né, mas eles tem que estar escrito sem adição de açúcar. Tá. Então, assim, tem essas opções de chocolate e tudo mais. Ah, mas eu consumo aquele chocolate 70%. Mas você precisa ler se ele está escrito. Ele pode ser 70%, mas ele tem açúcar. Tá. Tudo precisa ler os rótulos. Mas quem é diabético também precisa cuidar com frituras, com carboidratos. Carboidratos é o quê? Arroz, batata, mandioca, polenta, macarrão, cuca, pão. Aí o que a pessoa faz? Ela faz arroz, mandioca e macarrão pro almoço de hoje. E vai comer os 3. Isso é transformado em açúcar no seu corpo. É um alimento salgado, mas ele vai ser transformado em açúcar lá no seu corpo e a glicose vai subir. E se você já tem uma predisposição ao diabetes, ela vai ficar circulando lá na tua circulação. Entendi. Entende? Então não é só o doce, o açúcar em si. Exatamente. Até o feijão tem carboidrato, né? O carboidrato, ele vai se transformar em açúcar. Isso. E as frutas? A pessoa fala assim, mas eu como frutas, né? Tá tudo certo. As frutas têm alto índice glicêmico. Por isso que eu falo, quando você vai comer frutas, inclua farinhas, fibras, sementes. Por quê? Porque você ajuda a absorver a gordura e absorver o açúcar e levar lá para o intestino e não deixar entrar na corrente sanguínea. Então, assim, as frutas piores para o diabético é o quê? Uva, caqui, manga, banana nanica. Ai, mas eu gosto tanto de manga e agora tá vindo a época, né? Dezembro é época de manga. Época de manga, gente! Delícia! O que você precisa fazer para comer manga? Não gosta de pôr por cima lá farinha de linhaça, farinha de banana verde, gente, é excelente para quem tem diabetes. Faz um controle maravilhoso do diabetes. E aí, eu já fiz isso assim com pacientes, às vezes que eu faço a glicose lá na hora, e aí, tá em 200, 300. Vamos tomar uma farinha, meia hora a gente repete. Baixa quase 100 ali, né? Então, assim, por quê? Ela absorve esse açúcar que tá ali na circulação. Uhum. Então, assim, se você não quer colocar em cima da tua fruta, você pode tomar com água. Coloca na água, mexe, toma, depois você pode comer uma manga, né? Olha aí, não precisa deixar de comer, entendeu? Uhum. Inclua todo dia na tua alimentação farinha de linhaça, farinha de chia ou a própria semente, que as sementes e as fibras fazem um controle. Eu faço isso, gente, e eu atendo todos os dias pessoas com diabetes. Uhum. E aí, quando nós mudamos a alimentação, né, melhoramos isso, aí próximo mês ela vem, daqui 3 meses eu repito aquele exame de hemoglobina glicada. Tem pessoas que não precisam nem entrar para medicação. Uhum. Ou tem pessoas que estão com medicação ou já estão com insulina, mas mesmo assim não controla, né? Com a alimentação a gente consegue fazer um controle bem legal, sabe? Eu acho que sem a alimentação fica bem difícil de cuidar, né? Por isso que eu falo, você vai viver legal, tranquilo, saudável, porém precisa cuidar. Tem pessoas que não podem nada de doce. O mel tem que cuidar muito, melado, né? Eles gostam de passar no pão. Então, assim, esse tipo de alimentos doces tem que cuidar bastante, né? Tá. Porque daí você vai conseguir controlar, fazer esse controle. Porque ela não pode ficar subindo e descendo, né? Toda hora. Tem dias que tá em 100, amanhã ele tá 250. Isso não é legal pro corpo, né? Porque, assim, toda a irrigação do nosso sangue vai pros nossos órgãos principais, que é coração, pulmão, rim, né? Uhum. Tudo. Todo o nosso corpo é irrigado pelo sangue. Tu já pensou o teu coração ser irrigado por sangue de açúcar?
Ai. Entende? A pessoa não pensa nisso. Entendo. Mas eu vou comer um chocolate porque eu tô com muita vontade, né? Aí, sabe o caso, assim, hoje também atendi uma pessoa dela, falou assim pra mim, então eu parei de comer fruta porque a fruta tem bastante doce, né? E o refrigerante que tu tá tomando não tem problema? Não, o refrigerante é terrível. Então, a pessoa tirou a fruta pra tomar o refrigerante. Olha aí. Olha a diferença. As pessoas fazem muito isso, Dani. Tu tira o que é saudável, porque alguém te falou que a fruta tem açúcar, né? E fica com doce. Aí você come um chocolate. Por quê? Porque aquilo é gostoso, é prazeroso. E quem é diabético tem muita vontade de comer doce. Por essa necessidade que o corpo tem. Ele dá aquela vontade de comer doce, entendeu? Entendi. E aí tem esses alimentos que eu falei, a banana doce controla muito isso. Nós temos um produto lá na Nutrivida, Dani, que é um chá para diabéticos. E ele tem folha, você pode usar no chimarrão, você pode preparar um chá. Ele tem a insulina vegetal junto. E ele tem um líquido, acabei não trazendo junto, ele é um líquido também. A base de chás, né? Tem insulina vegetal junto para diabetes. E ele faz um controle bem legal também. Então, assim, tem várias coisas que nós podemos usar como recursos para fazer esse controle, se às vezes ter qualidade você não de consegue, vida, né, Carla? Isso, exatamente. Para melhorar tudo, né? E fazer atividade física, fazer uma caminhada, se não consegue, se movimenta em casa, ergue as pernas, põe na parede, se movimenta as pernas deitado, né? Alguma movimentação vai te ajudar, né? Dançar, pega lá um detergente, faz um exercício com os braços. Coloca no YouTube uma aula de dança. Exatamente. Então, assim, eu acho que a diabetes, ela assim, é bem complexa. Inclusive, você viu como a explicação acaba sendo um pouco complexa, né? Então... E ao mesmo tempo tão comum, né? Tão comum. E muitas pessoas não sabem que tem ou desenvolve. Emocionalmente, Dani, falando, a diabetes, ela é uma tristeza, tá? Pois é, você já comentou sobre isso. É uma perca, por exemplo, assim... que a pessoa teve às vezes na vida, que te tirou um doce, né? Algo que te faz... Tirou o doce da boca. Tirou o doce, exatamente, e aí te causa uma tristeza. Às vezes, quando eu atendo as pessoas, a gente vai só na alimentação, né? Aí quando a gente vê que realmente não controla, aí você dá uma investigada, o que aconteceu? Ou um filho... Né? Às vezes perdeu alguém muito querido, próximo. Cachorrinho separação, também, às vezes. Várias coisas, até animais. Claro. Então, assim, é muito interessante isso. Então, a gente precisa avaliar. Muitas vezes eu encaminho para o psicólogo para ajudar também nessa parte, né? Então, a gente precisa ter um suporte e é multiprofissional. É o médico, nutricionista e psicólogo ajudando para que as pessoas tenham uma ótima saúde. Olha aí, vocês viram que é possível, mas tudo passa também pelo diagnóstico, né? Muito importante aí deixar os exames em dia para pelo menos ter acesso ao diagnóstico e começar a se tratar da maneira adequada. Exatamente. Né, Carla? E se qualquer dúvida, mande um oi no Instagram da Nutrivida, tem o WhatsApp, o 4532683131, né? Tiver alguma dúvida, eu ajudo a esclarecer também, ou precisa agendar uma consulta também. É só nos avisar ou vai lá na Nutrivida, né? Conheça os produtos, as fibras, como eu falei, que é bem bacana para estar incluindo aí na sua alimentação. Show! Certo? Certíssimo, Carla. Então, certo. Até semana que vem, então, Dani. Até quarta-feira que vem. Esse foi o nosso Momento Saúde e Nutrição. Momento Saúde e Nutrição.